Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais uma semana com mais uma oração da noite. Que a graça do Senhor seja sobre você e sobre toda a sua família. Estamos estudando aqui a respeito do fruto do Espírito e hoje nós vamos estudar o último deles. Na última oportunidade, na última devocional, nós estudamos a respeito da mansidão, cuja palavra no Novo Testamento também aparece traduzida por brandura, cortesia, gentileza, generosidade, ternura. É a marca do verdadeiro discípulo de Jesus, né? E trata daquela virtude que, ao contrário da inércia, da fraqueza, da covardia ou do medo, na realidade se relaciona ao poder de abrandar, acalmar e tranquilizar. Refere-se àquele unguento que pode aliviar a dor de uma ferida. A mansidão, fruto do Espírito Santo, concilia força com delicadeza, determinação com suavidade, com doçura. Embora o homem manso pode se irritar, contudo, quando se irrita, quase sempre será pelo motivo certo, contra a pessoa ou a coisa certa, de maneira correta, no momento correto e pelo tempo correto, como dizia Aristóteles. A mansidão é um sinal de maturidade para todos os crentes e, portanto, deve sempre fazer parte da nossa vida. O crente verdadeiro, ele sempre tem que procurar agir com mansidão e, certamente, em virtude disso, ele colherá resultados melhores, maiores e mais abençoados. Hoje, a nossa última devocional a respeito do fruto do Espírito, nós vamos tratar sobre o domínio próprio, versículo 23 do capítulo 5 de Gálatas. A palavra que o apóstolo usa aqui para domínio próprio, ela também aparece no Novo Testamento traduzida por temperança ou autocontrole. Principalmente, ela tem relação com o espírito que tem dominado os seus desejos, paixões e apetites. Aplica-se à disciplina dos atletas que exercem sobre o próprio corpo. Também o domínio do cristão sobre o sexo. Podemos ver isso em 1 Coríntios 9, 25 e 1 Coríntios 7, verso 9. Secularmente, também a palavra era usada para referir-se ao governante que jamais permite que seus interesses privados interfiram no seu governo. Filosoficamente, é a virtude que faz o homem tão dono de si que ele é capaz de ser servo dos outros. Do ponto de vista da Bíblia, tal como acontece com a mansidão, a graça do domínio próprio também não se aplica a Deus, ou seja, não é um atributo de Deus, até porque Deus não precisa de domínio próprio. Obviamente, Deus sempre sabe agir na medida certa. A própria Bíblia diz isso, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, verso 6. Então, no seu ser eterno, Jesus Cristo, a Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Contanto, na realidade, na sua natureza humana, a Bíblia diz que Jesus possuiu autocontrole e se torna modelo para nós. Em momento nenhum, Jesus cedeu à tentação, nunca pecou. Assim, ele se torna o nosso grande exemplo e, por causa disso, somos desafiados a exercer o autocontrole em todas as coisas. 1 Coríntios 9, 25 e 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 6. A falta de temperança, a falta de domínio próprio sempre revelará um caráter deficiente. Um homem sem domínio próprio é um homem sem freios, um homem que vive desgovernadamente e se torna, portanto, um grande perigo para si mesmo, para os outros, mas principalmente para aqueles que estão mais próximos.
Por exemplo, na visão de Salomão, o homem sem domínio próprio assemelha-se a uma cidade sem muros. E diz lá a palavra de Deus que o justo que perde a temperança diante do perverso é comparado a um poço contaminado, fonte de água barrenta. Provérbios capítulo 25, versos 26 e 28. A Bíblia fala da temperança, ou seja, do domínio próprio, como a moderação apropriada, que não deixa a pessoa ir além dos limites determinados. Portanto, indispensável para a prática cristã. Segundo o apóstolo Paulo, inclusive para usufruir devidamente da liberdade recebida em Cristo, o cristão precisa de domínio próprio. Principalmente para não fazer mau uso da liberdade e dar ocasião à carne e vir a ser causa de tropeço para os fracos. Gálatas capítulo 5, verso 13 e 1 Coríntios capítulo 8, verso 9. O que está no centro do significado da palavra domínio próprio é a mensagem de que o homem não pode abandonar a razão para tornar-se escravo dos seus desejos. Entretanto, não significa em si a abstinência de qualquer prazer que traga alegria ao corpo e à alma, mas sim o seu uso moderado sem excessos. Para o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas, domínio próprio também implica um domínio sobre si mesmo, que é indispensável para o exercício do amor cristão pelo próximo. Uma pessoa sem domínio próprio, ela abandona o amor ao próximo. Na realidade, ela se torna egoísta e só pensa nela mesma. Assim, nós podemos dizer que o domínio próprio não se relaciona apenas aos desejos e paixões e apetites sexuais, mas que em si esses desejos em si, eles já atrapalham, eles já destroem os relacionamentos. Mas também, domínio próprio se aplica à questão da língua, da ira, do mau gênio, do temperamento, dos complexos, da vaidade e das emoções. Portanto, esta é uma tarefa que o cristão não consegue fazer sozinho. Em termos bíblicos e práticos, o domínio próprio não pode ser alcançado sem o auxílio do Espírito Santo. Por isso é que Paulo disse que o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. E nós devemos buscá-lo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, busque o auxílio de Deus. Mantenha em comunhão com o Senhor por meio da palavra e da oração, ou seja, da leitura bíblica, da oração e dos jejuns. E o Espírito Santo haverá de te ajudar para que você tenha cada vez mais domínio próprio em todas as situações. Aristóteles afirmava, ele dizia o seguinte, que ele considerava mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus inimigos. Pois para Aristóteles, a vitória mais difícil é a vitória sobre o próprio eu. Que o Espírito Santo te ajude, que ele possa fortalecê-lo e que você possa, de fato, ter domínio próprio em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em o nome de Jesus.